paz do Senhor Jesus, amada igreja. Amém. Glória a Deus. Feliz domingo. Amém? Que bom estarmos mais uma vez, né? O Senhor nos dá essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para adorar a Deus, juntos como igreja para glorificar o Senhor. E eu creio que cada um de nós, irmãos, vamos sair daqui alegres, fortificados, com o nosso espírito rejubilando de alegria na presença de Deus. Amém? Queridos, eu quero ver a palavra de Deus com você em Atos dos Apóstolos. Pode sentar. O capítulo é o 12. Atos dos Apóstolos 12. A palavra de ordem hoje, ela é: você não pode desistir. Você não pode parar. Amém? Continue orando, continue perseverando, continue crendo, continue firme na presença de Deus. Amém? Continuemos orando como igreja. Você sabe que, às vezes, é difícil orar. É uma arma tão preciosa que Deus nos deu. Mas, às vezes, a gente encontra dificuldades. Mas a ordem para nós, ela é: não desista. Amém? Não desista, porque o Senhor pode transformar a morte em vida. Ele pode transformar o impossível em possível. Amém? Então, que a gente continue firme como igreja em oração, sempre. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Eu vou ler aqui no verso de número 1, que diz assim: E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartetos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Verso 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre os soldados, ligado a 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, ou do lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas alpargas, ou as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguiu, e não sabia que era real. O que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via uma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesma. E, tendo saído, percorreram uma rua. E logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo
o que o povo judeu esperava. Amém? Glória a Deus. Você crê que essa palavra, ela é a palavra de Deus, do Senhor Todo-Poderoso? Amém? Então glorifique a Deus. Aplaude bem forte ao Senhor. Diga glória a Deus. Obrigado, Jesus, por essa palavra sobre a minha vida. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. Lucas conta a história da igreja no seu começo. E conta tudo sobre os milagres, sobre as perseguições, mas, sobretudo, a gente vai ver falar de um povo que orava. De um povo que era perseverante na oração. Que eles faziam de tudo para estar sempre em plena oração. A palavra oração, em Atos dos Apóstolos, tem em média 30 vezes você vai encontrar a palavra oração. Por volta de 30 vezes você vai encontrar essa palavra. Porque é um livro que ele vai relatar a respeito dos feitos da igreja do Senhor. Aquela igreja que iniciou lá quando o Senhor Jesus Cristo, ele padeceu pelos nossos pecados, ele foi sacrificado, ele morreu. Ele, então, ressuscitou. Após a sua ressurreição, então, ele teve a sua ascensão. Ou seja, ele subiu aos céus. A partir daí, iniciava-se a igreja do Senhor na terra. A igreja do Senhor que nós hoje chamamos de igreja primitiva. E nós, eu e você, irmãos, fazemos parte dessa igreja. Uma igreja que amava Deus, que amava o próximo, uma igreja que orava, uma igreja que se distinguia, que ela era um povo totalmente diferente, que chamava a atenção pelo seu amor e sua fidelidade a Deus. Essa igreja, hoje, sou eu e você. E que eu e você, irmãos, venhamos ficar animados no sentido de que, como igreja, aquela igreja primitiva, como membro desse povo, eu preciso olhar para dentro de mim e pensar, Deus, eu estou pelo menos um pouquinho parecido com a igreja primitiva? Porque hoje tudo no mundo gira contrário para que nós possamos fazer alguma coisa que agrada a Deus. E será que nós estamos sendo pelo menos um pouquinho parecido? Então, essa palavra é para que nós possamos entender que nós, irmãos, somos aquela igreja. Nós não somos uma outra igreja. Nós não somos um outro povo. Nós somos aquele mesmo povo. Aí você vai falar, nossa, mas tinha muita diferença. O povo daquela época, as circunstâncias, a igreja, o modo do povo, mas não importa. Eu e você somos aquela igreja. Então, que a gente venha tomar posse da nossa identidade, do que nós somos em Cristo, da igreja que nós somos. E colocar cada vez mais, e eu quero dizer isso, não que nós não estamos colocando, mas que a gente venha colocar cada vez mais a nossa fé de oração em prática, a nossa fé para orar em prática. Que a gente permaneça orando. E se pudermos orar um pouco mais ainda, que a gente venha orar mais. Que a gente venha buscar mais. Que a gente se dedique mais às coisas de Deus. E se nós nos organizarmos, irmãos, a gente vai conseguir. Amém? Eu estava, algum tempo atrás, eu estava assim, com dificuldade de orar pela manhã. Eu acordava pela manhã, sabe quando a gente acorda já correndo, porque tem que ir trabalhar e tudo, e às vezes eu acordava e não orava. E aquilo me incomodava.
E falava, meu Deus, eu não posso ficar assim, eu preciso orar. Porque a gente ora, né, de manhã, de tarde, à noite, né? Mas assim, no caso meu, era a oração da manhã que eu estava com dificuldade. E eu pensava, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque eu preciso orar. Isso é importante para mim. E Deus me deu uma ideia. Eu peguei um papelzinho e escrevi, ore. Aí coloquei esse papelzinho nas costas da cadeira da minha escrivaninha, que fica no meu quarto ali. E eu coloquei ali. E toda noite eu fazia o seguinte, eu pegava aquela cadeira com aquele papelzinho escrito ore e colocava bem no meio da passagem onde eu tenho que levantar. No meio mesmo do quarto. Então, quando eu acordava, que eu acendia a luz do abajur, eu já via lá, ore. Se eu me levantasse para ir no banheiro, eu ia ter que tirar a cadeira do lugar para poder passar, porque o meu quarto é pequeno. Aí eu tinha que tirar a cadeira do lugar para poder passar, para sair do quarto. Está entendendo? Então, assim, à medida que eu comecei a fazer isso, Deus foi abençoando e foi trabalhando, que eu acordava de manhã, eu nem precisava olhar mais, porque eu já sabia, eu já estava dentro do meu coração, eu já começava a orar, sabe? Então, assim, a gente vai usando, irmão, de estratégia, para a gente não perder esse hábito, que é uma arma de Deus, que Deus nos concedeu como igreja, e que provoca grandes milagres. Porque a gente pensa, nossa, acontecia muitos milagres no passado. Glória a Deus, que bom, acontecia mesmo. Mas hoje também acontece e pode acontecer na minha e na tua vida. Amém? Porque o nosso Deus, ele não muda. Como ele era antes, ele é agora. Ele vai ser amanhã, e depois e sempre. Então, aqui é um exemplo, esse texto, sobre a importância da gente perseverar na oração. Porque todo esse texto aqui é interessante. Uma palavrinha. Mas Pedro, ele foi pego pelas autoridades políticas, religiosas ali, foi denunciado, ele foi preso. Estava ali encarcerado um homem que era um homem de Deus, um homem escolhido por Deus para apacentar as ovelhas, para evangelizar, para fazer a obra, para erguer a igreja do Senhor. Estava preso. Como que ele ia fazer a obra de Deus? Então, ali, o que acontece? A palavra no verso 5 diz assim, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro era guardado na prisão, mas, vamos falar assim, amém? Essa palavra aqui, ó, mudou tudo aqui, ó, o versículo. Mas, olha só o detalhe. A igreja estava orando. A igreja aqui não parou ao ver Pedro ser levado para a prisão. A igreja aqui não parou para ficar ali chorando, pranteando, lamentando, triste, abatido, calado, ou de repente blasfemando contra Deus e reclamando por que Deus fez isso. Ora, se Deus levantou a igreja, não é para a igreja ficar livre para levar a palavra de Jesus, para levar Cristo aos outros. A gente precisa de Pedro, ele é um líder da igreja. Como é que Deus faz uma coisa dessa? E talvez eles pudessem ter esse tipo de atitude, de pensamento. Mas não. O que eles resolveram fazer e passaram a fazer foi, vamos orar. Nós não vamos reclamar, nós não vamos blasfemar contra Deus, nós não vamos chorar, nós não vamos nos lamentar. Nós vamos orar. E mesmo assim é hoje, irmãos, para mim e para você.
Não vamos reclamar, vamos orar. Não vamos ficar blasfemando contra Deus e falando, ó Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Não, vamos orar. Vamos nos colocar em oração. Foi dito aqui alguma coisa como que Deus permite certas coisas na nossa vida justamente para isso. Para que a gente venha se posicionar, para que a gente venha se posicionar como a igreja de Cristo, a igreja de guerra, a igreja, sabe, militante, a igreja que trabalha na oração, que trabalha com os joelhos no chão. Você sabe que o povo de Deus, eles eram muito de oração. A igreja primitiva, eles oravam muito. Tiago, ele era chamado, segundo os historiadores, Tiago, ele tinha um apelido, ele era chamado de Tiago, joelho de camelo. Aí você fala, nossa, mas por que joelho de camelo? Porque o joelho de camelo não é aquela coisa meio rústica, grossona, assim? Então, aquela coisa meio... E o joelho de Tiago era todo calejado. Aí eles falam assim, parece o joelho de um camelo. Então, assim, para você ter uma ideia da oração, da comunhão, da vida com Deus que esses homens tinham, essas mulheres tinham. E o Senhor quer que a gente possa rever mais uma vez nossa vida. Para mim, para você, para todos nós. Para a gente continuar orando. E se nós pudermos aumentar nossas orações, nós vamos aumentar nossas orações. Mais oração, mais comunhão com Deus, mais vida com Deus, mais alegria com o Senhor, mais cheio do Espírito Santo. Ou seja, só tem coisas boas. Mas a igreja fazia oração por ele. A igreja fazia oração por ele. E era uma oração, irmãos, contínua. A qualidade da oração dos irmãos, dos nossos irmãos primitivos. Era uma oração contínua. Era uma oração que não parava. Estavam lá orando, orando, orando. Quando alguém se cansava, alguém já estava lá orando. Né? Não parava a oração. Estava ali, clamando. Deus, ajuda Pedro. Deus, nós precisamos de Pedro. Liberta ele, tira ele da prisão. E ali eles estavam orando. E quando um se cansava, o outro estava lá em oração. E assim eles iam, e a oração não parava. Era uma oração contínua. Então, eles tinham esse hábito de oração, e nesse momento, eles propuseram um relógio de oração contínua a Deus. E a palavra de Deus diz, quando Herodes estava para fazer, verso 6, nessa mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados. Você veja, Pedro estava dormindo. Mas a igreja estava orando. Pedro sentia mesmo na prisão. A gente pode ter uma ideia, poxa vida, na prisão, todo amarrado, no meio dos soldados, e ele está dormindo. Alguém podia pensar, nossa, ele tinha que estar em desespero, em agonia. Não, mas a igreja estava orando. E a paz do Senhor veio sobre ele. E ele dormia. Quantas pessoas precisam das tuas orações, irmãos? Quantas pessoas podem receber a paz através de você orar, de você interceder por essas vidas? Então Deus quer que nós venhamos orar, não somente para nós, como foi dito muito bem aqui, mas nós venhamos amar o próximo. E amar o próximo também é orar pelas pessoas. Então que a gente venha orar, não venha desistir. A gente trabalha, a gente labuta, a gente trabalha na obra de Deus. Como foi o trabalho dos irmãos aqui, né? Evangelístico aqui do sábado. A gente trabalha, mas que a gente venha perseverar cada vez mais na oração.
E você sabe que isso só está acontecendo, essa obra só está sendo continuada por causa da oração, irmãos. Porque se a igreja não estivesse orando, o povo não tinha nem, a gente não ia ter nem força para evangelizar, para fazer nada. Sabe? Se a gente não orasse, irmãos, o que ia ser de nós? O que ia ser da igreja? O que ia ser do povo de Deus? Então, a palavra de Deus para nós é: persevere orando. E não pare, e não desista. Porque a tua obra, para essa tua obra, há uma recompensa. Às vezes a gente olha e fala: meu Deus, eu estou orando há tanto tempo, não aconteceu nada. Você que pensa que não aconteceu nada. Deus, Ele não dorme. Deus, Ele não cochila. Deus, Ele ouve todas as tuas orações. Tudo acontece do jeito de Deus, na hora de Deus, da maneira de Deus. Mas vai acontecer. Mas o Senhor quer ver a minha e a sua perseverança em estar orando. Amém? Muitas das vezes seria muito fácil desistir. Muitas das vezes a gente olha a circunstância e fala: é mais fácil desistir. É mais fácil desistir, largar tudo de mão, deixar para lá. Não, mas não é isso que Deus quer de nós. Mas que a gente o quê? Persevere. Vamos perseverar em oração. Seja na igreja, seja na nossa casa, seja aonde nós pudermos estar em oração, irmãos, porque a gente está vivendo tempos muito difíceis e a gente não pode descuidar da nossa oração a Deus, da nossa comunhão com o Senhor. Amém? E principalmente aqui no caso do texto, especialmente, digamos assim, a oração em comunidade, a oração ali com os irmãos, que é o que nós estamos aqui fazendo, né? Cultuando a Deus, orando, ouvindo a palavra, essa comunhão. Então, esse momento que a gente tem de oração comunitária, irmãos, isso é precioso para Deus. Isso é precioso para Deus. Gente, quantas pessoas, que as pessoas chamam de desigrejados, né? Que elas não querem mais ir para nenhuma igreja. E elas ficam na casa delas. Elas veem alguma coisa pela internet e tudo mais, elas não querem mais ir para a igreja. Mas eu falo para você, gente, é muito triste. Não tem coisa melhor do que a gente ter comunhão, estar na igreja, buscar a Deus. E eu falo por experiência própria, pelas minhas limitações dos últimos tempos. E eu digo, meu Deus, como é bom estar na casa de Deus. Sabe? E eu não consigo entender como que a pessoa consegue ficar só de casa, só vendo a televisão, só vendo a internet. Vou assistir o culto pela internet. Vou participar da ceia pela internet. Né? Então, assim, sabe? Cada um, mas eu fico pensando, meu Deus, deve ser triste isso. Porque Deus nos chamou para estarmos reunidos como uma comunidade, uma fraternidade, sabe? Todos unidos ali. Igreja é isso, sabe? Então, se Deus constituiu, se Jesus constituiu a igreja, é porque ela precisa existir. E a igreja não é feita de uma pessoa, é de muitas pessoas. Então, graças a Deus, irmãos, que você não desistiu. Graças a Deus que você está aqui. E eu quero falar para você, Deus conta com você. E quero falar para você, pessoas esperam pelas tuas orações. Está compreendendo? Então, que nós venhamos permanecer nessa fé. E a palavra de Deus diz que verso 7, que sobreveio ali um anjo do Senhor, aqui naquela prisão. Ele estava dormindo, ele descansava, porque alguém orava por ele. Ele estava na prisão? Estava em dificuldade? Estava, mas havia paz no seu espírito, porque ele tinha Deus e porque pessoas oravam por ele. A intercessão é uma oração muito preciosa. Então, sempre que você puder, venha. Eu não venho, você sabe, pelos meus motivos, que eu infelizmente não posso. Mas eu sei, irmãos, da importância da oração, da intercessão. Então, ore, interceda. Venha sempre que você puder. Ore na sua casa, interceda pelas pessoas.
interceda pela igreja. Ore pela igreja em toda a terra. E ore pela nossa igreja, pela igreja que você congrega. Ore, irmãos. Vamos orar pela nossa igreja, pela igreja bereana. Amém? Nós vamos orar, sim, por todo o mundo, por toda a igreja, por todas as pessoas. Sabe? Isso é o nosso dever como cristão. Mas vamos orar pela nossa igreja também. Vamos olhar com carinho pela nossa igreja. Vamos orar. Amém? Por cada um de nós. Senhor, abençoa o pastor, abençoa a esposa do pastor, abençoa os obreiros, Senhor, abençoa as pessoas do louvor, abençoa as crianças da igreja. Enfim, vamos orar. Senhor, não permita que essa obra ela venha se acabar, mas que o Senhor venha fazer ela crescer, ela ser fortificada, ela andar, ela se desenvolver cada vez mais. Porque graças a Deus estamos caminhando, graças a Deus está tudo bem, estamos indo bem, mas pode melhorar ainda mais. E nós vamos estar orando, permanecer orando, né? E ali, naquele momento, naquela escuridão da prisão, naquele abandono, naquela tristeza, digamos assim, da prisão, de repente resplandece uma luz. A tua oração pode fazer resplandecer a luz na vida de alguém. Então, ore. Amém? Se você talvez estava meio assim, não vou mais orar não, porque acho que não adianta. Irmão, adianta. Continua. Né? Foi falado aqui. Vamos continuar. Vamos orar. Deus nos deu essa incumbência. Então, cabe a nós fazer. É um mandamento de Deus para nós. Vamos orar. Amém? E ali resplandeceu uma luz naquela prisão. E tocando Pedro ao lado, despertou, dizendo, levanta depressa. E caíram-lhe as cadeias. Ou seja, ali começava a acontecer um milagre. O anjo entrou ali. Enquanto a igreja orava, mas a igreja orava continuamente por Pedro. E Deus manda um anjo. E o anjo entra naquela prisão. E o anjo ali quebra aquelas cadeias pelo poder de Deus. E ali resplandece uma grande luz. Pedro não estava entendendo nada. Estava acordando e eu acho que eu estou sonhando. Isso deve ser uma visão. E aí, ele leva Pedro até fora da prisão. E depois que isso acontece, aí Pedro vai cair em si. E ele vai entender. Verso 11 diz, e Pedro, tornando a si, disse, agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo para me livrar da mão de Herodes e de tudo aquilo que os judeus esperavam. Ou seja, ele vai dizer, agora eu sei que Deus enviou o seu anjo. Então, quando você ora, Deus envia o anjo para suprir a necessidade. Quando você ora, Deus faz resplandecer a luz. Quando você ora, pode haver paz. Então, não podemos, como igreja, deixar de orar. Aqui, em comunidade, e no nosso particular, estarmos orando, estarmos buscando. E isso é uma coisa que todos nós podemos fazer, irmãos. É difícil? Muitas das vezes é. A vida é corrida? É. Mas o Senhor nos dá as estratégias. O Senhor nos mostra as condições. A gente precisa orar cada vez mais. Eu sei que você já ora. E não estou falando essas palavras para você achando que você não ora ou porque eu penso que você não está orando. Não, eu sei que você ora. Porque se eu e você não orássemos, nós nem estaríamos aqui. Eu sei que você ora. Mas a palavra de Deus para nós hoje é que a gente persevere na oração. Que a gente não desista. A palavra de ordem é não desista. Continue orando. Porque às vezes a pessoa ela ora e fala assim, não está acontecendo nada, eu vou parar de orar. Então eu acho que não é para orar não, é para orar sim. Sabe? Eu oro, mas fulano não se converte. Vai continuar orando. Enquanto tiver vida, meu filho, vamos orar. Eu estou orando, mas parece que o negócio não está indo para frente, não está andando.
Vai continuar orando, porque vai chegar a hora que Deus vai operar o milagre. Deixa Ele fazer as coisas no momento dele. Amém? Nós vamos perseverar continuamente em oração, de forma contínua, e o milagre vai acontecer. E a igreja orava, buscava a Deus, orando, crendo, firme, perseverando, continuamente orando. E Pedro recebeu o grande milagre. Grandes milagres acontecem quando a igreja ora. Quando você olha para Atos dos Apóstolos, esse mesmo livro que eu estou lendo aqui com você, quando a gente vê somente esse aqui, porque tem um monte de exemplo aqui na Bíblia, mas se a gente pegar aqui Atos dos Apóstolos, você vai ver tanta ação de milagre de Deus pelo poder da oração, que é uma coisa grande, rica, gloriosa, sabe? E o mesmo Deus que agia lá, Ele age em todos os tempos, age hoje, porque nós somos a igreja primitiva. Você pode dizer assim comigo: eu sou a igreja primitiva. E eu vou, pelo poder de Deus, com a graça de Deus, orar cada vez mais, continuamente, em nome de Jesus, para que não desistamos, porque Deus não quer a desistência, Deus quer a perseverança. É nela que Deus trabalha, é nela que Deus opera. Amém? Tudo, nós precisamos dessa perseverança, em nome de Jesus. Essa perseverança vai operar milagre, pelo poder de Deus, assim como aconteceu com ele, com Pedro. E quando Pedro, ele foi deixado pelo anjo em uma certa rua, Pedro, então, ele procura a casa de um irmão, procura a casa ali dos cristãos. E quando ele chega lá, ele bate na porta. Um talzão, bate lá na porta, digamos assim, né, que é um quintal, tem um portão, bateu lá. Todo mundo estava orando, gente. Estava orando todo mundo, do maior ao menor. Eu imagino, né, o pessoal lá. Senhor, abençoa. Deus, traz teu servo. Senhor, livra ele da morte. Pedro escutando. E aquele povo orando, orando. Aí a moça vem atender. E aquela moça, quando vem atender, ela não abriu, ela escutou a voz de Pedro. Abre aqui a porta. E ela conheceu que era Pedro. Mas ela sentiu uma alegria tão grande, porque assim, quando Deus responde à oração, quando o milagre vem, a alegria é tão grande na vida do cristão, né? É tão grande que ele fica assim, nas nuvens. E ela correu para dentro de casa. Gente, Pedro está lá fora. Está batendo para entrar. E eles falam: menina, você está fora de si? Eles estavam orando, eles estavam perseverando continuamente, mas o milagre era algo tão glorioso que por um momento eles ficaram perdidos. Não, não pode ser. Você só pode estar sonhando. E ela, não, ele está lá, é como eu estou falando. E eles foram. E quando abriu a porta, era Pedro. Eles até falaram: olha, deve ser o anjo dele. Ele já morreu, né? Mas você está vendo coisa. Mas não, era ele mesmo. E ali eles testificaram o milagre. Amém? A oração, entenda isso e guarde isso dentro do seu coração para sempre. A oração é uma arma. Amém? A oração, ela é uma ferramenta. Ela é um recurso que Deus deu para a sua igreja. Você veja bem, quando o trabalhador, digamos um pedreiro, ele vai fazer a sua obra, vai fazer uma construção. Esse pedreiro, ele vai precisar o quê? De ferramenta. Como é que ele vai conseguir trabalhar se não tiver ferramenta? Mas ele é um ótimo pedreiro, mas sem a ferramenta.
Ele precisa de ferramenta. Nós somos cristãos, lavados no sangue de Jesus Cristo, mas nós precisamos usar a ferramenta que Deus nos deu. Amém? A casa vai ser construída. O alicerce vai ser levantado, o prédio vai ser construído. Mas precisa do quê? Das ferramentas. O milagre vai acontecer, mas precisa da ferramenta. A oração, ela é uma arma. E quando eu tomo posse dessa arma, o milagre acontece. Quando eu tomo posse dessa arma, eu posso ver o milagre de Deus acontecendo. Amém? Então, que a gente, como igreja, venha entender que a gente não pode parar. Como foi dito no começo aqui, a palavra de ordem é: não desista. Não desista de quê? Não desista de orar. Permaneça orando. Se puder orar mais, ore mais. Se puder dobrar suas orações, dobre suas orações. Mas nunca retroceda. Nunca volte atrás. Nunca pare. Irmão, quando a pessoa para de orar, pronto, acabou. A pessoa perde totalmente o seu ânimo, sua vontade de fazer as coisas. Ela, espiritualmente falando, ela fica raquítica. Não tem vontade de ir para a igreja. Não tem vontade de ler a Bíblia. Não tem vontade de mais de nada. Começa a vir uma opressão, uma depressão, uma tristeza. Mas quando nós dobramos nossos joelhos, nós falamos com Deus, Deus nos renova. Não é só o milagre que Deus vai fazer em nós e em outras pessoas, mas é o que Deus faz dentro de nós no sentido de nos renovar, de nos fortalecer, de nos alimentar. Porque a oração é uma comunhão com Deus. Amém? E a oração, ela pode muito em seus efeitos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, a sua oração, ela tem poder. E você vai continuar orando. A sua oração tem poder, porque não pela minha e pela sua justiça, porque nós somos falhos, mas nós somos justos pela justiça de Deus, por meio de Jesus Cristo. A partir do momento que Ele nos justificou, nós temos a capacidade, nós podemos dizer que somos justos de Deus. E como justos de Deus, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então continue orando, porque o milagre que você espera, ele vai acontecer. Continue intercedendo, porque as vidas que o Senhor vai trazer para Ele vai trazer. Continue orando, porque você vai se fortalecer e se renovar a cada dia, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu agradeço a Deus pela oportunidade e que Deus abençoe a cada um de nós, nos fortalecendo com bastante ânimo para que a gente permaneça orando em nome de Jesus. Amém?